Então, a nossa função de proteção, que a gente vai ser testada agora, vai ser uma função de proteção de sobrecorrente. Então, aqui nós temos o Comprov Test Center, com uma infinidade de testes que podem ser realizados. Então, testes de funções automatizadas, funções de proteção, plano de teste, geração remota. E nós vamos começar utilizando o Quick, que é o software manual, onde você pode ter o controle manual do equipamento. Nós vamos fazer, então, o teste da função 50 e 51, uma função de sobrecorrente desse MICOM 446, para ilustrar como seria um teste full digital, uma subestação digital, onde você tem o envio de sample value e recebimento de GUSE. Então, esse é nosso equipamento aqui, está parametrizado. Nós vamos abrir o arquivo, que a gente já colocou a curva do IED. Ele está carregando o arquivo para a gente, com todas as configurações. E aqui a gente tem a nossa configuração dos canais, onde nos permite criar os canais GUSE e sample value para fazer as configurações. Então, nós temos aqui as configurações de GUSE, as configurações de sample value. Aqui já está direcionado os nossos canais de sample value. E um ponto importante que eu gostaria de destacar é que a gente consegue editar aqui, como nós somos um equipamento de teste, você consegue emular várias condições que estão dentro da sua mensagem, do seu frame sample value. Então, você consegue ajustar MAC de destino, você consegue ajustar vários parâmetros, bit de simulação e etc. E, além disso, uma outra coisa bem interessante é a parte de simulação de erro. Então, para você fazer a simulação, você consegue injetar ali os sinais de sample value e simular um erro. Então, você tem simulações de perda de pacote, porque o IED é de se esperar que ele vai trabalhar de forma natural, sendo que o sample value está funcionando tudo de acordo. Agora, você consegue fazer o quê? Uma análise do IED, uma vez que tiver um problema na sua rede Ethernet. Então, uma perda de pacote, um atraso de pacote, pacotes duplicados, pacote corrompido, erros no quality, alterar o bit de simulação no meio de uma injeção e perda de sincronismo. Então, você consegue fazer uma condição assim e, por exemplo, colocar a perda de pacote, qual o pacote que você está perdendo. Então, você consegue fazer todas essas simulações em termos de sample value que são muito interessantes para que você avalie o seu IED numa condição de problema de rede. Nós temos aqui, então, a nossa curva. Esse aqui é uma norma IEC extremamente inversa, com dial de tempo de meio. O pick-up da temporizada é 1 kA e da instantânea, que está com atrasozinho de 200 mili, a função 50 está de 4 kA. Então, vamos fazer o primeiro teste aqui. 2,5 kA injetando, lembrando que a gente está trabalhando aqui com sample value. A gente consegue injetar aqui, ele vai injetar o sample value e pegar a parada pelo GUSE. Então, a cruzinha já mostra aqui a medição, como está acontecendo. Atuou, ele vai mostrar o tempo aqui, a gente consegue laçar, capturar o teste, e nós conseguimos fazer depois um próximo ponto, por exemplo, 3,5 kA. Injetando novamente, já um segundo ponto da nossa curva aqui, ainda na temporizada, e ele atuou com 3,57 segundos. E aqui, já na nossa instantânea, né, no tempo definido, com atraso de 200 mili, a gente tem aqui, com 4,5, ele deu 243 milissegundos. Nós temos aqui também a forma de enxergar numa forma de tabela. Então, na forma de tabela, a gente tem aqui a corrente que foi injetada, o tempo teórico pela norma aqui, o tempo máximo e mínimo pelas tolerâncias que foram ajustadas, o tempo capturado, o erro percentual, o erro absoluto e se está aprovado ou reprovado.
Então, de forma bem fácil, bem tranquila, assim como você pode fazer num relé tradicional, num IED tradicional, que mede as correntes analógicas, que tem uma saidinha binária via relé, você consegue fazer aqui também no mundo da IEC 1850, no ambiente totalmente digital da 1850, com as configurações GUSE e Simple Velo. Então, a configuração GUSE, aqueles GUSes que vêm provenientes 446, que foram recebidos, tem um GUSE para o PTOC 1, para o PTOC 2, nós fizemos uma lógica e acrescentamos a lógica para pegar aqui os dois sinais. Então, esse foi, pessoal, um teste de uma função totalmente digital 50-51. Agora, vamos ver o seguinte. Nós podemos fazer ainda um passo à frente, que seria de forma automatizada. Então, aqui nós temos o nosso software Overcurrent, que é o teste de sobrecorrente de forma automatizada. Nesse teste sobrecorrente de forma automatizada, a gente consegue fazer o levantamento das curvas sobrecorrente, inclusive separando os sinais de trip para cada curva. Então, você pode ter um sinal de trip para temporizada, um sinal de trip diferente para o tempo definido, e permite já comparar com a norma para verificar o resultado também. Então, vamos abrir aqui, pessoal, um arquivo que a gente já deixou parametrizado a curva. Essa curva é bem fácil de parametrizar, o software já permite, inclusive, carregar as curvas. Vou mostrar aqui para vocês, nos ajustes. Então, sobrecorrente, você tem, inclusive, a parte de direcional junto. Então, aqui, ó, temos uma curva extremamente inversa, um tempo definido. Então, você pode escolher na base de curvas, bem fácil, entrar com uma outra, tempo definido você entra também, se tiver direcionalidade. Ele já vai mostrar aqui, a gente está trabalhando com sinais de trip diferentes para cada um, e a gente pode escolher e dar o play. Então, aqui fica uma forma bem tranquila e bem fácil de se fazer essa condição. Então, nós estamos testando o primeiro ponto. Então, um múltiplo aqui 1,8. Então, ele já vai mostrando a atualização via a cruzinha. A cruzinha vai te mostrando o tempo que está. E ele tem que atuar dentro da faixa rachurada. O contínuo aqui é a norma, o rachurado são as tolerâncias. Então, ele já vai te dar as informações aqui já na tabela. Qual é a curva referência, qual é o tempo real que aconteceu, qual que é o tempo nominal, qual que é a diferença de tempo que está entre um e outro, que deu 10 mili, 13 mili, as tensões que estão aplicadas, você permite, inclusive, fazer aplicações de pré-falta e pós-falta para fazer as funções. Então, você consegue fazer um teste que é bem interessante, por exemplo, alterando ajuste do IED. Se ele tiver múltiplos ajustes, você consegue trocar uma saída binária, dar um comando para ele trocar o ajuste e injetar aquela condição de ajuste para verificar se ele está de acordo ou não. Trocar o ajuste e injetar novamente, fazendo um controle de pré-falta também para isso. Então, se o IED precisar de uma pré-falta, você tem um controle total da pré-falta, qual o valor de corrente, qual o valor de tensão, qual o ângulo, se você quer condição nominal ou se você quer independente. Então, os testes foram feitos, estão aqui. Aqui a configuração do teste, quais são as paradas que foram escolhidas, quais são aqui as pré-faltas, outros ajustes. E te permite, então, já gerar essa condição e depois criar de forma bem fácil um relatório. Você já cria um relatório que pode ser exportado tanto para o Word quanto para o PDF.